Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 1º de novembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Você que está assistindo o vídeo, estamos começando o mês de novembro, né? E eu convido você a ter esse momento como um momento de adoração ao Senhor, um momento em que nós vamos adorar ao Senhor, meditando nas Escrituras e ouvindo aquilo que o Senhor Jesus tem a nos ensinar a partir das suas santas Escrituras, a partir daquilo que o Espírito Santo tem para ministrar a nós. Por isso, ouvidos atentos, coração aberto, para que a gente possa aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Antes de a gente meditar na palavra de Deus, aqueles recadinhos básicos. Então, se você quiser também, na descrição do vídeo, a gente deixa 3 links de 3 canções em que nós cantamos na celebração presencial e também fica para você acompanhar, cantar junto, meditar nas letras, orar enquanto você escuta as canções, ter esse momento de adoração com música. Também na descrição do vídeo a gente tem o link para você poder acessar a nossa página do Facebook e entrar em contato conosco, caso você queira. Então, se você quiser nos escrever, entrar em contato conosco, clica ali no link e nos escreve no Messenger que a gente entre em contato com você o mais breve possível, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós estamos finalizando essa série Autoridade e Poder. É a última meditação do Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. E já que é a última, né? A nossa última meditação nessa série de mensagens vai tratar sobre autoridade sobre a santificação, com base em Marcos 8, de 22 a 26. Marcos 8, de 22 a 26, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocassem nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Nós dependemos do Senhor, Pai, para a gente poder meditar nas Tuas sagradas letras e retirar desse texto aquilo que Tu queres falar para a nossa vida. Flui com o Teu Espírito Santo, Senhor, entre as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Entra na casa de cada um que está aí, ou no celular, ou no computador, ou na Smart TV, onde quer que essa pessoa esteja assistindo esse vídeo, Senhor. Enche ela com o Teu Espírito Santo e ministra no coração dela, Senhor Deus, a partir do poder do Teu Santo Espírito, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Meus queridos, quando a gente fala de santificação, o que é que envolve a santificação? Uma coisa que eu quero dizer aqui, e a minha proposta para hoje, nesse sermão online, é ampliar o que envolve santificação. Olha só o texto do verso 22. E lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele.
Deus formou os olhos para que um ser humano pudesse ver. Mas por conta do pecado, o pecado trouxe consigo algo como enfermidade. As diversas enfermidades que a gente tem que lidar no mundo estão ligadas com o fato de que o pecado está dominando este mundo e escravizando as pessoas. A presença do mal no todo, né? A presença do mal em suas diversas formas no mundo trouxe uma série de desarmonias. A doença é uma delas. Né? Eu poderia falar de problemas relacionais, eu poderia falar de problemas de desigualdade social, pobreza, criminalidade, violência, eu poderia falar de uma série de coisas nesse sentido. Mas a doença, a enfermidade é uma das coisas que veio junto com o pecado. É uma consequência, é uma desarmonia que o pecado trouxe para o mundo em que a gente vive. E o que acaba acontecendo? Algo que Deus fez, como o olho, todo o sistema que faz com que a gente enxergue, não só o olho em si, né, mas tudo que faz com que o olho, a relação do olho com o cérebro e o organismo no geral, para que a gente possa enxergar, esse homem não tinha. Alguma coisa aconteceu e esse homem não enxergava. Não foi assim que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para enxergar. Não estou dizendo com isso que Deus perdeu o controle do mundo porque existem cegos. A existência de cegos, a existência de enfermos, está tudo debaixo do controle soberano de Deus. Mas, quando o organismo não funciona direito, isso faz parte de uma desarmonia que o pecado trouxe. Quando nós falamos de santificação, estamos falando dessa restauração, né, de uma restauração à harmonia que Deus criou. É claro que seria uma bobagem a gente achar que a gente vai chegar a uma harmonia perfeita aqui, nesse mundo. Não vamos, só quando Jesus voltar. Mas, enquanto ele não volta, existe todo um processo de santificação para aqueles que se entregaram para Jesus e foram, portanto, transformados por ele, em que nós somos santificados. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós deixamos de parecer um pouco mais com o mundo e parecemos um pouco mais com Jesus, o Filho de Deus. Deixamos de ser imagem do mundo para nos tornarmos imagem de Jesus. E nesse processo, nós vamos nos tornando tudo aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Você portanto, vou já fazer essa pergunta para você. Você é aquilo que Deus planejou para você? Você tem sido aquilo que Deus planejou que você fosse? Você tem sido essa pessoa? Porque quando a gente fala de santificação, nós estamos falando justamente desse processo de transformação, em que deixamos de ser parecidos com o mundo, que é um sistema totalmente fora da vontade de Deus, para sermos mais parecidos com Jesus, alinhados com o reino de Deus e, portanto, nos tornamos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. O que impede isso de acontecer? O pecado, propriamente dito. O pecado, quando nós estamos perdidos, quando não conhecíamos o Senhor Jesus, nós estávamos totalmente separados de Deus, portanto, o pecado reinava sobre a nossa vida e, né, a gente estava no zero com Deus, ou no negativo, na verdade. Né? Mas, uma vez que a gente teve um encontro com Jesus e Jesus nos salvou, então o que acontece? Jesus vai nos transformando, Jesus nos transforma no ato da conversão e Jesus também vai nos restaurando aquilo que
está fora da harmonia entre nós e Deus. Quando eu falo sobre isso, a gente pensa, às vezes, só nas questões morais. O cara era mentiroso. E aí, é claro, no processo de santificação, em que o Espírito Santo vai nos transformando, é claro que o camarada vai ficando menos mentiroso, vai ficando mais comprometido com a verdade, custe o que custar, né? Mas, né, o cara era fofoqueiro, o cara tinha problema na área sexual, tudo isso vai sendo restaurado. Mas não é só isso. E aquilo que o pecado deformou por causa de uma família disfuncional? Por exemplo, às vezes você veio de uma família muito disfuncional e isso deformou um pouco a sua personalidade. Ora, no processo de santificação, Deus vai trabalhando com as feridas da sua alma. Deus vai trabalhando com esses problemas da sua personalidade que foi mal construído por conta da sua família disfuncional, né? Talvez você esteja, você tenha passado por uma tragédia e isso te levou a um trauma. Pois bem, essa tragédia e esse trauma, a cura disso, a restauração disso, o fato de Deus ir trabalhando o processo de cura na sua vida, desse trauma, dessa tragédia, tudo isso faz parte desse processo de santificação. Então, quando a gente fala da questão de santificação, nós não estamos falando pura e simplesmente da questão moral, mas de tudo aquilo que precisa ser curado na sua alma, tudo aquilo que precisa ser restaurado, tudo aquilo que foi destruído no passado, né, precisa ser restaurado, tudo aquilo que te amarra de alguma forma e que você precisa se ver livre. A santificação, portanto, é muito mais do que uma questão moral. A santificação tem a ver com o todo da sua história, né? Um passado, por exemplo, cheio de culpas, e do qual você vai sendo restaurado para que essa culpa não domine a sua vida, para que as mágoas não dominem a sua vida, para que a necessidade de você ser aprovado pelas pessoas não domine a sua vida. Tudo isso faz parte da santificação. E para quê? Para que você se pareça com Jesus Cristo. Se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. E quanto mais você se parece com Jesus Cristo, mais você se torna a pessoa que Deus planejou que você fosse. Vamos falar um pouquinho sobre o processo, como isso acontece. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é: não siga o seu próprio caminho. Nesse processo de santificação, em que Deus vai purificar você, vai alinhar você com a vontade dele, vai restaurar a sua vida, vai curar as suas feridas da alma, entre outras coisas. O que você precisa fazer é não seguir o seu próprio caminho. Olha o que Jesus fez no verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Quem levou o cego para fora da aldeia? Ele mesmo? Não, foi Jesus. Jesus o tomou. O cego simplesmente aceitou e isso quer dizer, quem dita o passo na sua vida precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus falar para você, nós vamos por esse caminho, e você não quiser ir, amigo, esse processo de santificação na sua vida está enroscado. Porque aquilo que você precisa entender no processo de santificação é: você precisa seguir Jesus aonde quer que ele vá. Se ele te mandar ir por um caminho, você vai. Portanto, quando nós lemos na palavra de Deus, faça tal coisa, então faça. Quando a palavra de Deus diz, não faça desse jeito,
Então não faça. Se você precisa de esperança e a palavra de Deus tem várias promessas, se apegue a essas promessas. E não se apegue a coisas que a palavra de Deus não prometeu. Vá por onde Jesus nos guia. A outra questão primordial nesse caso é: ele escolhe as ferramentas. É ele, somente ele, quem vai escolher as ferramentas pela qual ele vai te moldar para você ser aquilo que Deus planejou que você fosse. Olha só o que diz também no verso 23. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: como é que Jesus começou o trabalho de cura na vida desse cego? Ele cuspiu nos olhos daquele homem. E você pode dizer assim: ô louco, mas Jesus cuspiu no olho daquele cego, nos olhos daquele cego? É, cuspiu. E por que é que ele cuspiu? Não sei, ele decidiu assim. Essa foi a ferramenta que Jesus decidiu usar no processo de cura daquele cego. Então, se ele quiser usar qualquer coisa absurda no seu processo de santificação, ele vai usar. Por quê? Porque ele é o Senhor. Porque ele tem autoridade e poder sobre a santificação. E ele usa o que ele quiser. Uma coisa que eu já posso te dizer é: ele usa a sua palavra. Ele usa as escrituras sagradas para poder te santificar. Não existe santificação sem leitura da palavra, sem meditação da palavra e sem aprofundamento da palavra de Deus. Então você precisa, no processo de santificação, no processo de seguir Jesus, meditar na palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, com toda a frequência possível, abrir, acessar a palavra de Deus, ler uma porção do texto sagrado e meditar nesse texto. Esperar que Deus lhe fale a partir da Bíblia. Isso são coisas que você e eu, a gente precisa fazer constantemente, perseverando em aprender da palavra de Deus. Só aprendendo da palavra de Deus e aplicando a palavra de Deus na nossa vida é que a gente consegue trabalhar, né, e estar nesse processo ativo e saudável de santificação. Lembrando que a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é um livro poderoso. Ela é, como eu já disse várias vezes agora, a palavra de Deus, viva, poderosa para transformar a vida de todo aquele que busca ao Senhor. Então, a ferramenta principal de Deus para te santificar é essa, é a sua palavra, as Escrituras Sagradas. Mas é claro, ele vai usar nesse processo para você, inclusive, aprender a aplicar as Escrituras Sagradas outras coisas, do tipo aquele seu vizinho chato, aquela circunstância que não se desenrola, aquele momento aflitivo, aquela doença, aquele desemprego, aquele problema com a família. Tudo isso vai servir para nos moldar e refinar a nossa fé e transformar a gente naquilo que Deus planejou que a gente fosse. Não somos nós que escolhemos as ferramentas. Eu sei que a gente gostaria de escolher as ferramentas mais legais do mundo, mais prazerosas do mundo para que a gente fosse moldado. Mas não somos nós que escolhemos a ferramenta. Quando você está consertando alguma coisa, se é bom de consertar coisas, né? Eu não sou. Mas se é bom de consertar coisas, de repente você está com uma chave Phillips, você já viu um parafuso reclamar que você está usando uma chave Phillips? Eu acredito que não, né? Por quê? Porque as coisas consertadas não dão pitaco na ferramenta que você está usando. Da mesma forma, Jesus Cristo é que decide o que ele vai usar para te santificar. E você só precisa pedir a Ele que alinhe, o alinhe com a sua vontade, para que você seja cada dia mais santificado. Além disso, Ele escolhe o tempo, as etapas, quanto tempo
esse processo de santificação vai perdurar. Olha aqui o que está escrito nos versos 24 e 25. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Olha que interessante. Jesus cuspiu nos olhos daquele moço, pôs as mãos, pediu para ele abrir os olhos. E aí, o que você está vendo? Eu estou vendo as pessoas, mas parece que elas são árvores que andam. Ou seja, ele não estava enxergando bem ainda. Então Jesus fez de novo, impôs as mãos e perguntou para ele. E aí ele passou a ver claramente. Uma cura em 2 etapas. Essa história só está no Evangelho de Marcos. E é o único relato de uma cura em 2 etapas que nós temos nos Evangelhos. O que acaba acontecendo é que é Jesus quem decide quantas etapas vai ter. Pode ter uma, pode ter 2, pode ter 3, pode ter um monte. Mas é ele quem vai decidir quantas etapas, quanto tempo vai demorar um determinado processo de cura, de restauração, de santificação. Por isso, por exemplo, eu já conheci histórias de pessoas que estavam afundadas no mundo das drogas. E aí elas foram alcançadas por Jesus, e logo que elas foram alcançadas por Jesus, elas nunca mais tiveram vontade de usar. Foi uma transformação total, assim. Pá! De repente, estava resolvido. Nunca mais usaram. Eu conheço gente que foi alcançado por Jesus, também lá do mundo das drogas, e esse processo vai caminhando na vida dele ao longo de todos os anos em que ele está seguindo Jesus. É como matar um leão a cada dia, em que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, vai dando a força e vai provendo poder de santificação para a vida daquele homem ou daquela mulher. Mas essa pessoa, ela mata um leão por dia, ela vai lutando o tempo todo. Tem vez que a sua família está toda destruída. E aí Jesus age e é a coisa mais linda. Da noite para o dia, a família ficou a coisa mais linda do mundo, os filhos mais lindos do mundo, o casamento mais lindo do mundo. Vai a família toda dar testemunho na igreja, coisa linda. Mas tem vez que a família está toda desarrumada, tanto quanto a outra, e Jesus entra e começa a mexer. E é um processo que às vezes vai levar anos de perdão, de ajuste, de curas, de alinhamentos com a vontade de Deus, de alinhamentos transformando os temperamentos, transformando as personalidades, confrontando as pessoas. E isso vai durar anos. Portanto, a gente não pode ficar olhando para as outras pessoas e falando assim: puxa, com fulano aconteceu e comigo não aconteceu. Por quê? Porque é Deus quem decide, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida, e é Ele quem vai decidir como Ele vai fazer e por quanto tempo vai durar esse processo. Não é você que decide, é Ele, porque Ele é o Senhor e Ele tem autoridade e poder sobre o processo de santificação, quantas etapas vai ter, quanto tempo vai demorar. Às vezes a sua cegueira está no processo de enxergar pessoas como árvores andando. Lá na frente é que você vai ter uma visão mais restaurada das coisas. É Deus quem vai decidir. Por fim, tudo o que a gente precisa entender é o que o cego fez. Voltando lá no verso 23, Jesus tomando o cego pela mão, e continua o verso. O cego se colocou nas mãos de Jesus. Da mesma forma, a gente precisa se colocar nas mãos de Jesus. É assim que a gente vai sendo transformado. Eu não sei quais são as suas mágoas, eu não sei quais são as suas feridas, eu não sei que tipo de conceitos loucos você tem e que Deus precisa transformar, eu não sei quais são os pecados e os monstros do coração, como eu falei semana passada, que estão aí
dentro da sua alma, mas eu sei que Deus pode transformar a sua vida e ir santificando você, tirando as impurezas da sua vida, curando a sua vida, restaurando a sua vida, mas você precisa fazer aquilo que o cego fez. Foi a primeira coisa que o cego fez. Ele se colocou nas mãos de Jesus. Você está disposto a se colocar nas mãos de Jesus e viver a vida que Jesus diz que é para você viver? E seguir os passos de Jesus e obedecer a Jesus e confiar em Jesus? Você está disposto a viver uma vida de dependência de Jesus? Porque é assim, num processo de estar na dependência de Deus, nas mãos de Deus, na confiança em Deus, na obediência a Deus, é que você vai ser transformado dia após dia, sendo transformado, restaurado, curado e passando por um processo de pureza. Você está disposto? De novo eu te pergunto, você tem sido a cada dia mais parecido com Jesus? E sendo parecido com Jesus, a minha segunda pergunta é: você tem sido aquilo que Deus planejou que você fosse? Pensa aí. Enquanto você medita nisso, eu vou orar pela sua vida. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, porque nós somos totalmente carentes de Ti, Senhor, e nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos santificando, nos transforma segundo o Teu querer, nos alinha à Tua vontade, sintoniza, Senhor Deus, o nosso coração ao Teu coração, Senhor. E nesse processo, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor torne a nossa vida cada vez mais pura, tira as impurezas do pecado da nossa vida, Senhor Deus, para que a gente se apresente mais parecido com o Senhor Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada de fé. Senhor, cura as nossas feridas, cura a nossa alma nos nossos traumas, nos desajustes da nossa personalidade, Senhor Deus. Cura, Senhor, aquilo que está fora do lugar. Traz tudo aquilo que está em desarmonia para a harmonia, Senhor Deus, da Tua paz, para que a gente possa viver de forma santa, de forma pura, para que a gente possa viver e ser tudo aquilo que o Senhor planejou que a gente fosse. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. A semana está começando, portanto vão. Vão para ser bênção. Onde quer que vocês precisem ir. Vão para ser bênção para as pessoas que vocês vão encontrar ao longo dessa semana. E vão para ser bênção, sendo transformados dia após dia naquelas pessoas que Deus planejou que vocês fossem. Que Deus abençoe cada um de vocês.